A graça e a paz, amados, estamos aqui para mais uma aula abençoada e hoje nós vamos estudar a lição de jovem, de número 11, né? Uma lição muito importante, muito interessante, em que nós vamos tratar da oração sacerdotal de Jesus. Vai ser bênção, né? Que Deus te abençoe, você que está aí conosco, é uma honra ter você aí no meu canal. Deus te abençoe. E eu quero aproveitar para te pedir para você, se você não se inscreveu ainda, que você se inscreva aí no nosso canal, dê o seu like, deixe seu comentário, né? E também não esqueça de dar o toquinho no sininho para você sempre receber as notificações de novos vídeos que nós vamos colocando, porque nós não temos aí só os vídeos da escola dominical de jovem e adulto, mas temos também muitos estudos bíblicos interessantes que com certeza você vai gostar. Dá uma pesquisa aí no meu canal, clica aí em cima da minha foto ou do meu nome, que vai abrir aí todo o canal para você ver os vídeos que você desejar, tá bom? Então hoje nós vamos estudar a lição de número 11, estamos chegando ao final, né? E nós vamos estudar a oração sacerdotal de Jesus. Nós vamos ver, né, como que esta oração ela foi importante, é considerada, né, uma oração muito especial. O primeiro objetivo aqui dessa lição é demonstrar o contexto que foi proferido a oração sacerdotal, né? Quando Jesus fez essa oração, já estava próximo dele ser preso, né? Os apóstolos estavam tudo confuso ali ainda, aquela confusão tremenda, Judas já se preparando para entregar Jesus ao sumo sacerdote. Então estava um clima muito estranho, né? Satanás estava operando, era o momento das trevas, né? Jesus chama aquilo de momento das trevas, mas era necessário para que ele pudesse morrer na cruz pelos nossos pecados. Então era um clima muito terrível, muito difícil. Os apóstolos, logo depois dele preso, fugiram. Pedro negou Jesus, Judas traiu, né? E o resto deu no pé. Então, mas Jesus já tinha profetizado tudo isso, mas só que não encaixava muito neles, né? Então o clima não estava muito bom, mas Jesus não olhou para isso. Ele fez uma das orações mais importantes, né, que nós poderíamos perceber através da oração sacerdotal, quando ele faz essa oração abençoada pelos discípulos, certo? Então, perto já de ser preso, né? Então ele traz aqui nessa oração, Jesus traz assim uma síntese das questões que envolve, né, a igreja na terra. Trata da santificação, da vontade de Deus, né, e as necessidades do crente para com o Pai. Então Jesus engloba tudo isso na oração e apresenta ao Pai, certo? Então nós vamos ver aqui a primeira parte, né, que nós vamos ver aqui. É chegada a hora, é o termo que Jesus usa aqui, ó. Pai, levantando-se, né, Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti, né? É uma consciência que Jesus tinha de que o momento da glorificação estava chegando. Alguém pode pensar, a cruz foi uma vergonha, foi, mas a cruz, Deus foi glorificado ali naquela cruz, porque ali na cruz Jesus pisou na cabeça da serpente, né, e salvou a humanidade. Aqueles que desejarem a salvação, as portas da salvação estão abertas, né? Então, é chegada a hora. Então, esse contexto aqui que foi feita essa oração, né? Às vezes a gente nem ora, né, porque está passando muita prova, muita tribulação, né? Mas Jesus deu um exemplo aqui, né? A prova estava doendo ali, não era fácil. Jesus tinha consciência de tudo que ele ia enfrentar, mas mesmo assim ele não se esqueceu de orar pelos seus discípulos, ele não se esqueceu de orar pela igreja, ele não se esqueceu de orar, né, pela igreja em toda a sua história, até a sua volta, né? Então, às vezes a gente não ora porque está passando uma luta, está um problema difícil, o contexto está pesado, mas Jesus nos dá um exemplo, que em tempo algum nós devemos
parar de orar ou deixar de orar, né? Então, em fervente oração. Jesus, nessa oração, ele traz um modelo, né, de como cada líder deve orar pelos seus liderados, né? Todos os tipos de líderes, né? Não é só o pastor, às vezes, que tem que orar pela igreja, né? Alguém, como na Assembleia de Deus, tem grupo de mocidade, os líderes de mocidade orar pelo jovem, né? Todo mundo ora, mas ao líder cabe a maior responsabilidade, então ele tem que orar mais, né? Orar pelo seu liderado, orar pelo grupo de jovem, o líder de adolescente, orar pelo grupo de adolescente, né? Varões, das irmãs, das varoas, né? Então, assim como também o pai, o chefe da casa, tem a obrigação de orar pela esposa, pela família, a esposa vice-versa, né? Então, Jesus aqui dá um exemplo de que nós precisamos de ter uma vida de oração e através dessa vida de oração nós podemos ver as coisas acontecer, né? Então, é uma necessidade muito grande que a gente tem que orar. Então, que os liderados conheçam a Deus, né? Nós temos que orar, foi a oração de Jesus, que conheçam a Ti, né? Às vezes a gente ora muito pelos nossos liderados, para bênção material, para casamento, para estudar numa faculdade, para conseguir um bom emprego, tudo isso é importante, ninguém está querendo, né, descartar isso. Mas só que nós também precisamos, né, voltar a nossa oração para levar os nossos liderados a conhecer mais a Deus, né? Porque às vezes a gente ora tanto pelas coisas passageiras, materiais, né? E se esquece de levar as pessoas a se aproximar mais de Deus. Eu acho que uma das grandes responsabilidades de cada líder é levar o seu liderado a ter uma comunhão mais íntima com Deus, a ter uma comunhão mais profunda com o Senhor. Isso aí que é muito importante, é buscar as coisas espirituais, né? Buscar as coisas de Deus, certo? Vamos continuar orando para a gente se dar bem aqui na terra, na vida material, na vida conjugal, né? Na vida, nos estudos, em tudo. Mas é preciso levar as pessoas a conhecer melhor a Deus, né? A ter uma comunhão mais íntima com Ele. Isso é muito importante. E também uma coisa importante que Jesus ora aqui é que sejam guardados do mal. O mal nos rodeia. Nós estamos vivendo num mundo que jaz no maligno. Satanás é o Deus desse século. Vivemos no meio da impiedade, da falsidade, da mentira, certo? Então, nós precisamos ser guardados, precisamos orar para que Deus guarde do mal, né? Jesus até ensinou isso na oração do Pai Nosso, que nos livre de todo mal. Então, essa oração não pode faltar, que o mal está aí, ó, pertinho, o mundo jaz no maligno, então não tem jeito, né? Isso aí é uma coisa que não tem como evitar, a não ser que Deus guarde. Deus guarda dos acidentes, né? Deus guarda das balas perdidas, Deus guarda de tanta coisa, né? Mas a gente tem que pedir. Se a gente deixar para lá, né, a gente vai depender da sorte. Mas o crente orando, ele não depende da sorte, ele depende de Deus. Se ele não orar e não esquentar a cabeça, deixar para lá, ele vai depender da sorte. Mas se ele orar e buscar o Senhor, ele vai depender de Deus, né? Esse é uma grande necessidade. Busquem a unidade, né? Ser unido. A desunião, ela enfraquece qualquer departamento, qualquer igreja, né? Aonde não tem a unidade, o enfraquecimento está presente. O que fortalece uma igreja é uma unidade. Todos num só espírito, num só pensamento, né? Tem que estar ligado com Deus para isso. Pregar o Evangelho. Jesus foi o exemplo, né, de vida de oração para nós. Né, para nós. Por quê? Você veja que quando ele foi escolher os seus apóstolos, ele passou uma noite em oração. Quando ele estava sendo batizado, ele orou, né, e o céu se abriu. Quando ele estava no Monte da Transfiguração, ele começou a orar e se transfigurou, né? Então, muitas vezes iam procurar Jesus de manhã. Cadê Jesus? Estava lá no monte. Ele levantava de madrugada, ainda estava escuro, ele já estava lá no monte orando, né? Então,
Então Jesus ele levou a sério a vida de oração. Nenhum líder ele vai ser próspero, e os seus liderados serão prósperos também, se não levar a sério a vida de oração. Certo? Às vezes a pessoa é muito ativista, ele tem muita atividade, mas não prospera, entendeu? Não tem crescimento espiritual, entendeu? Não tem conversão genuína, não tem batismo com o Espírito Santo, entendeu? As coisas não funcionam bem, tem alguma coisa que não está batendo. E às vezes as pessoas não sabem que é devido a não estar levando a vida de oração séria como Jesus levou. Né? Sendo filho de Deus, ele podia até relaxar na oração, mas ele não, ele levou muito a sério a oração. E se nós não levarmos a sério uma vida de oração, nós não vamos prosperar espiritualmente, não vamos entrar nas profundezas de Deus. Clama a mim e responder-te-ei, e te revelarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. As coisas grandes, as coisas ocultas, as coisas que nós precisamos, né, Deus nos revela, mas a gente tem que clamar, tem que buscar. Né? E Jesus foi um exemplo de oração para nós. 2 aqui, a mensagem da cruz. Bem, precisamos também, né, se entregar diariamente, né, a essa situação, entendeu? Era chegada a hora, né? A entrega de Jesus foi por amor e foi voluntária. É uma coisa que eu presto muita atenção, não é só o amor, né? Ele não fez uma coisa obrigatória. O amor realmente, né? Ele nos impulsiona a fazer aquilo que, se não amasse, não faríamos, né? Agora, muitas vezes a gente pode fazer por obrigação, mas Jesus não morreu na cruz do Calvário por obrigação. Não, ele morreu por amor. Mas de que forma? Voluntária. Aí é que está, né, o âmago da situação. Foi uma morte vicária, mas foi uma morte voluntária. Jesus não foi forçado. Deus não forçou o Filho a morrer por nós. Deus não obrigou Jesus a morrer por nós. Jesus morreu de livre e espontânea vontade. Entendeu? E ele deixa isso bem claro na oração. Deixa bem claro. Essa oração sacerdotal é um rico ensinamento para nós. Entendeu? Não só de como devemos orar, mas como devemos proceder com aqueles que estão na nossa responsabilidade. Né? Então, é preciso entender, a voluntariedade de Jesus é que marcou essa oração. Número 3, para a glória de Deus. Além de ser, né, por amor, voluntária, também foi para a glória de Deus. Jesus não buscou a glória para si, entendeu? Ele veio glorificar o Pai. Lógico que agora ele está glorificado à direita de Deus, né, com todas as honras, né, nesse planeta e nesse universo. Mas ele sempre glorificou o Pai. Até quando ele ia orar, ele tinha poder para curar quem ele quisesse. Mas quando ele estava ressuscitando Lázaro, ele falou: Pai, eu sei que tu sempre me ouve. Então ele fazia questão, na hora de orar, dizer: olha, eu dependo do Pai, né? Eu dependo do Pai. Isso aí que é uma humildade de coração, né? Como filho de Deus, tem crente aí que Deus começa a usar ele um pouquinho, só falta dizer que é ele, que ele não depende de Deus, né? Se ele puder omitir até o nome de Jesus, ele omite, entendeu? Mas por quê? Porque ele está se gloriando a si mesmo, né? A Bíblia diz que não é certo se gloriar em si mesmo, mas se gloriar em Deus. Então, Jesus fez tudo para a glória de Deus. Você quer ser abençoado na obra de Deus? Faça tudo para a glória de Deus. Que Deus seja glorificado na sua vida, naquilo que você fala, que você prega, nas tuas orações, né? A glória é para Deus, né? Então, na cruz, a vontade do Pai, ela estaria sendo cumprida. Então, mediante a obediência de Jesus, Deus estaria, né, ali naquela situação sendo glorificado, entendeu? Então,
ele sendo glorificado, o que que acontecia? Mostrava o quê? Que Jesus não estava buscando a sua própria glória, né? Então é muito bom, irmão, quando a gente chega a uma maturidade, que a gente está com o espírito de João Batista. Qual o espírito de João Batista? É necessário que ele cresça e que eu diminua. É isso que Deus quer. Entendeu? Deus quer que Jesus cresça na sua vida. Que quando você fizer alguma coisa, as pessoas falem, olha, realmente Jesus está na vida daquele jovem. Jesus está na vida daquela jovem. É assim que Deus quer que aconteça conosco. Entendeu? Quando nós fizermos algo que venha realmente refletir essa situação. Tá bom? Então, esse é o exemplo na oração que Jesus deixa claro. Ele não buscava a sua glória, mas ele buscava glorificar o Pai. Por isso que ele foi abençoado em todos os aspectos. E a glória que ele tinha nem era dele, era do Pai, né? Ele falou, Pai, glorifica-me com aquela glória que nós tínhamos antes que o mundo existisse, né? Antes que o mundo existisse, estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivendo da sua glória, da sua majestade, sem depender de ninguém, de nada, né? Número 2 aqui, vamos para a parte 2, que o objetivo da parte 2 é dimensionar a importância da santificação para o cristão. Nós vamos ver aqui essa parte. Bem, santificação, você sabe que é separação. Deus nos separa para servir a Ele, né? Isso aí é que é a verdadeira santificação. Deus te separa para você se dedicar a Ele, né? Você é consagrado para Ele. Então, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela tem grande valor, lógico, né? Para os seguidores de Jesus, né? Então, nessa oração ao Pai, ele pede proteção para a igreja. Ele não se esqueceu dos seus discípulos. Ele já sabia a dimensão da igreja. A igreja nem existia ali ainda. No coração de Deus a igreja já existia. No coração de Jesus a igreja já existia, né? Mas nós sabemos que a igreja foi inaugurada lá no dia de Pentecostes, certo? Mas Jesus já estava vendo a dimensão da igreja, a expansão da igreja, a luta da igreja, as perseguições que a igreja ia sofrer, os milagres que iam acontecer. Jesus já sabia tudo, né? Então ele entra aqui e fala, né? A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela tem esse valor, né? Então Jesus, nessa oração ao Pai, ele pede proteção para a igreja. Guardar a palavra tem um significado especial, pois à medida que obedecemos, somos cada vez mais dominados por ela. Então a palavra de Deus, Jesus, uma ocasião diz, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, viremos a ele e faremos nele morada. Então, moramos em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, né? Mas tem que amar a Ele e guardar a sua palavra. Se alguém me ama, guarda a sua palavra. Então, guardar a palavra, primeiramente, tem que amar a Deus. Quem não ama, não guarda a palavra. Ah, eu não consigo guardar os mandamentos de Deus, eu não consigo obedecer, porque não ama. Porque aquele que me ama, guarda a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Tem que amar. Quem não ama, não obedece. Certo? Por quê? Porque não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus gosta das coisas assim. A pessoa é tocada pelo Espírito e aceita. É tocado pelo Espírito, ora. É tocado pelo Espírito, obedece. É pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é por força. Deus tem poder para obrigar a humanidade a servir a Ele, mas não é dessa maneira. Deus não quer ninguém obrigado com Ele. Não. Deus não vai fazer isso, né? Agora, temos que guardar a palavra. Guardar a palavra tem um significado especial, pois à medida que obedecemos, somos cada vez mais dominados por ela. Dominado aqui por ela, sabe como que é?
É como disse o salmista no Salmo 1: o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite. É isso. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto fizer prosperará. É isso que é ser dominado pela palavra. É quando a palavra te domina, quando você se apaixona por ela e não pode viver sem ela. Sente falta. Tem pessoas que sentem falta da palavra, sente falta do alimento, né? Quando a pessoa não liga para ouvir a palavra, não liga para ler a palavra, não liga para meditar na palavra, não liga para viver a palavra, é complicado. A palavra não tem sabor para ele. A palavra, como diz o hino, a palavra de Deus é para mim um consolo sem igual em amor. Fala do amor de Deus, vai falando. A palavra de Deus é doce mais que o mel, né? É o hino da harpa, certo? Então nós temos que ter essa direção. Eu amo a palavra, por isso que ela é especial para mim. Por isso que eu sou dominado por ela. Não dá para viver mais sem a palavra. Quem se habituou, amou, se apaixonou pela palavra, não dá para viver mais. Aí ele vai dizer igual o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? É isso que Jesus ensinou ali na oração sacerdotal. Que o livre do mal. Jesus amorosamente pede ao Pai que livre seus filhos do mal, né? Jesus sabia, né, que eu já disse, os desafios a ser enfrentado pela igreja, né? E também pede que os guarde das influências malignas, né? O mundo é uma atração muito forte. Guarde das influências malignas, mundanas, né? Santificando, que é o processo de afastamento do pecado, né? Quando isso acontece, o mundo perde o significado para o crente. Porque quando o crente ainda está igual lá no Egito, né? O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração do povo. E às vezes acontece isso com o crente. Ele saiu do mundo, mas o mundo ainda não saiu do coração dele. Entendeu? Ele está dentro da igreja, mas o mundo ainda tem uma forte influência sobre a vida dele. Então ele fica ali meia pedra, meio tijolo. Mas quando ele é liberto mesmo, né? O mundo perde completamente seu significado. A Bíblia diz: nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por isso que Jesus falou: peço que não que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus falou, é como se Jesus dissesse: não tira do mundo não, mas proteja eles no mundo, para que o mundo não venha influenciar eles, mudar a vida deles. Só que aí não quer mesmo obedecer, né? Agora que o mundo tem uma forte influência, tem. Nós viemos de lá, né? Mas isso não significa que a gente tem que se enfraquecer e ir para o mundo. Por quê? Porque a Bíblia diz: maior o que está em nós, que é o Espírito Santo, do que o que está no mundo. Então, apesar de toda essa batalha espiritual, de todas essas influências mundanas e malignas, Jesus nos capacita a vencer. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. O onipotente, onisciente, onipresente Espírito de Deus habita em nossas vidas. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, por isso que nós temos o poder de não receber, de rejeitar a influência do mundo e ser influenciado pela palavra através do Espírito Santo. Entendeu? Então, querido, continua nessa marcha que o mundo vai perder o significado. Você vai viver no mundo, vai dormir no mundo, vai ter a sua vida normal do mundo, mas não vai ser preso a ele. Pode ter certeza, certo? Ele vai perder todo o significado para você. 3. Para que todos sejam um. Jesus pede algo muito especial, que é a unidade. Entendeu? A unidade, todos sejam um. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um, é uma unidade, nós também somos uma unidade com Deus. Deus está em nós, nós estamos em Deus. Não perdemos a nossa, assim como a Trindade não perde a sua identidade, tem Pai, Filho e Espírito Santo, embora sejam um, nós também somos um com Deus e um com, no horizontal também, um com os outros.
Mas nós não perdemos a nossa identificação, a nossa identidade. Eu sou eu, mas eu estou em unidade com meu irmão. Estou em unidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Entendeu? Então, é assim. Assim como a Trindade seja um, né? É Deus, e o seu povo também é um com Ele. Entendeu? Que importante isso, né? A gente precisa entender. Vamos lá, vamos para a última parte aqui. Enfatizar a continuidade da missão da igreja. Nessa oração, Jesus traz, né, esse aspecto para nós, né? Para que o mundo conheça que me enviaste, né? É isso aí. Para que o mundo conheça que tu me enviaste. Odiados pelo mundo. Isso aí não tem jeito. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como vocês não são do mundo, por isso o mundo vos odeia. Mas odeia ao mundo porque primeiramente odiou a Jesus. Está entendendo? Que o diabo, na verdade, ele odeia a Jesus. Mas com Jesus ele não pode fazer nada. Então ele vai atacar os discípulos dele. Entendeu? Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, vigiar muito, porque o mundo é um sistema corrupto, inimigo de Deus. Certo? Isso aí é o cuidado que a gente tem que ter. Odiados pelo mundo. O mundo nos odeia porque, primeiramente, eu já disse, odiou a Jesus. Foi o próprio Cristo que ensinou isso de uma maneira muito sábia, ali no Evangelho de São João, acho que capítulo 15 ou 16, que está ali, eu não me recordo bem. Então, o mundo nos odeia, mas porque odeia Jesus, entendeu? O nosso sistema de vida, a nossa separação, né? Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então isso é muito importante a gente entender, né? Que nós estamos aqui. Jesus mesmo falou, não peço que tire, mas guarda, né? E Deus está nos guardando, está nos protegendo. A pessoa aceita Jesus, Deus vai levando ele até chegar o momento dele partir ou ser arrebatado, né? E com certeza Jesus não está muito longe de voltar para buscar a sua igreja, né? Então, enquanto não se convertem, né? Enquanto a pessoa não aceita o sacrifício de Jesus, a pessoa é usada pelo inimigo para odiar. O diabo ele é um semeador, entendeu? O que o diabo semeia? Ódio, mentira, contenda, tristeza, enfermidade. Tudo isso é a especialidade dele, entendeu? Levar a pessoa à loucura é a especialidade dele. Se a pessoa não tiver Deus, ele odeia aquilo que ele tinha que amar e ama aquilo que ele tinha que odiar. Mas tudo quem muda a vida das pessoas é Satanás, para pior. Mas Jesus muda a vida das pessoas para melhor. Então, o melhor que as pessoas podem fazer é aceitar Jesus como seu Salvador. E o melhor que um crente pode fazer é pregar o Evangelho. Não adianta você querer endireitar as pessoas sem pregação da palavra. Não adianta você querer convencer alguém, porque só quem convence é o Espírito Santo. Jesus mandou a igreja pregar. Agora, quem convence é o Espírito. Entendeu? Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá. Agora, nós nunca vamos convencer ninguém. Jesus falou para a igreja pregar. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E os sinais não vai seguir incrédulo. A Bíblia diz que os sinais vão seguir aos que creem. Então, querido, enquanto as pessoas não se convertem, eles podem me odiar. Por ignorância, por inspiração maligna. Mas desde o momento que ele aceitou Jesus, o demônio sai. E ele volta ao normal, aí o Espírito Santo começa a comandar a vida dele. Por isso que é importante pregar o Evangelho. Porque conhecereis a verdade liberta. A verdade é a palavra, a verdade é Jesus. Entendeu? Então, é preciso que se convertam. Mas antes é preciso ouvir a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, somente com a pregação do Evangelho, crendo, que as pessoas poderão mudar. É Deus quem muda as pessoas através do novo nascimento. Aceitou Jesus, creu na palavra, nasceu de novo, é uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Então, outra coisa que ele pede aqui, que conheçam o teu nome, tanto como através do testemunho pregado como vivido.
Então as pessoas têm que ver Jesus. Deus não está por aí, né, andando. Você não vai encontrar Deus na esquina, Deus ali. As pessoas vão conhecer Deus através da minha pregação e através do meu testemunho. Porque também não adianta eu pregar uma coisa e viver outra. Está entendendo? Eu tenho que pregar a palavra, mas eu tenho que dar um bom testemunho. Né? Aí sim, isso é bênção. Está entendendo? Então, para que as pessoas conheçam o nome de Deus, o nome de Jesus, eu preciso pregar e viver o Evangelho. É muito bom pregar, mas é melhor viver. Quantas vidas foram transformadas? Observando o testemunho das pessoas. Isso é que é importante, né? Então, a obra continua, né? Quando damos fruto, estamos dando continuação à obra do Senhor na terra. Querido, que lição maravilhosa. Que exemplo de vida de oração Jesus deixou para nós. Eu encerro essa lição dizendo para você, leve a sério ou leva a sério a vida de oração. Que você vai ver que grandes mudanças e transformações vão acontecer na sua vida. A porta abre, mas você tem que bater. E essa porta vai abrir quando você bater com a sua insistente oração. Tá bom? Aquele que pede, recebe. E aquele que bate, a porta abre. Mas tem que orar. Tá bom? Deus te abençoe. Se não se inscreveu, se inscreva. Tamo junto. Tá bom? É um prazer ter você no meu canal. E vamos para a próxima lição. Tá bom? Deus te abençoe. Volte sempre.